Bom, e vamos finalizar a análise de gases, né, quânticos com os chamados gases de férmions. Vocês entenderam a figura? Hein? Hã? Esse aqui é o Fermi, entendeu? É o Enrico Fermi. Gás de férmions. Oh, don't cry. Eu achei graça. Tá? Onde a gente vai considerar, assim como na aula passada, o problema de N férmions livres de massa m não interagentes em uma caixa cúbica de lado A. Os estados de uma partícula são os mesmos que a gente encontrou para bóson, só que como agora nós temos férmions e nós vamos ter que considerar o spin, nós temos um com spin up, outro com spin down, tá? Então, como a energia é a mesma para cada estado e cada estado só pode ser ocupado por duas partículas, né? A energia é a mesma para duas, então o G de epsilon agora vai ser multiplicado aqui por 2, tá? Uma partícula com spin up e outra partícula com spin down. E aí, como a gente viu que para bósons não é possível a gente calcular o μ analiticamente, a gente vai de novo supor que esse cara é pequeno para fazer a nossa expansão em série e obter o número de partículas através da expansão desse jeito daqui, que nem a gente obteve lá no vídeo passado para o caso de bósons. Tá? E com isso, a gente consegue calcular a energia média de cada uma das partículas. Aqui, que agora 3 meios de NKT, 1 mais 1 sobre 2 elevado a 5 meios, N sobre V, H cortado ao cubo sobre 2π MKT elevado a 3 meios. Note que a energia média, no caso de Fermi-Dirac, ela é maior que a de Maxwell-Boltzmann, maior que 3 meios de NKT. Tá? Tem esse cara daqui. Ah, por que é maior? Porque você só pode colocar duas partículas no mesmo estado de uma partícula, né? Uma com spin up e outra com spin down. Então você vai ter que ir populando estados com energias mais altas, coisa que você não precisa fazer com Maxwell-Boltzmann, muito menos com Bose-Einstein. Tá? Esse fator elevado a μ sobre kT, ele é muito menor do que 1, desde que o nosso fator de degenerescência seja muito menor que 1. Então, a gente estimar o fator de degenerescência de um gás é importante. A gente viu alguns exemplos de Bose-Einstein, mas nós vamos fazer agora para a estatística de Fermi. E aí a gente sabe o quê? Para gases nobres, PV igual a NKT. Certo? Então, a gente pode reescrever o fator de degenerescência em termos da pressão, tá? K é a constante de Boltzmann, T é a temperatura, H é a constante de Planck. E aí a gente tem tudo. Então, por exemplo, 300 Kelvin, gás hélio, predominantemente o hélio 4, tem densidade AIM sobre V de 0,1785 gramas por centímetro cúbico. Então eu consigo calcular o N sobre V deles, que dá isso aqui, 2,687 vezes 10 a 28 átomos por metro cúbico. E se eu substituir os valores ali, eu tenho que o fator de degenerescência é muito pequenininho, 0,034. Então, o gás hélio que a gente usa para encher balões de aniversário é certamente um gás clássico, como a gente já tinha analisado um pouco na aula passada. Se a gente põe pressões extremas, lembra lá, temperaturas baixas, pressões altas, o fator de degenerescência continua sendo baixo e ele ainda é gasoso nessas condições. Se eu pego o hélio 3, também em condições extremas e ainda gasoso, o fator de degenerescência continua sendo baixo e os gases atômicos são, em geral, não degenerados, ou seja, não há necessidade de usar nem a estatística de Bose-Einstein nem a estatística de Fermi-Dirac. Mas há um gás de Fermi altamente degenerado, ou seja, com fator de degenerescência alto, mesmo a temperatura ambiente. Esse gás são os elétrons de condução em metais, tá? Que devido ao cancelamento efetivo da repulsão colombiana, acabam se comportando como partículas livres. Tá? Então, a atração colombiana dos íons positivos acaba produzindo um potencial muito parecido com o de uma caixa 3D para os nossos elétrons. Tá? E para esses elétrons de condução, que eu não sei porque condução está com letra maiúscula,
o fator de degenerescência pode ser muito grande. Eu vou fazer isso na nossa aula síncrona, tá? Para o caso dos átomos de prata. E aí eu vou mostrar para vocês que, nesse caso, o fator de degenerescência é da ordem de 4.685. Então ele não é um gás clássico. Nesse caso, ele é um gás quântico. Tá? E aí a gente precisa tratar os efeitos quanticamente desse gás. Tá? Então, nesse caso, o elevado a μ sobre kT não é pequeno. Sendo assim, μ é maior que zero e a gente consegue calcular μ quando t é igual a zero. Aí a gente consegue. Qual é a forma da distribuição de Fermi quando t é igual a zero? Ou você tem uma partícula, ou você não tem nenhuma. Certo? NJ você põe para t igual a zero, hein? Ou é 1 quando o epsilon for menor que μ, ou é 0 quando o epsilon for maior que μ. Isso, quando t é igual a zero, essa é a cara da minha distribuição de Fermi. Tá? Para t diferente de zero, esse negócio vai ganhando umas outras caras aí, né? Você vai tendo essa coisa um pouco mais... essa saída de 1 para 0 não tão abrupta, né? Mas vamos focar em t igual a zero, porque aí a gente consegue calcular o potencial químico de forma bem tranquila. Então, o meu n, né, o meu número de partículas vai ser uma integral de 0 até μ, de g de epsilon d epsilon. Lembrando, tá, que nesse caso, o ni é igual a 1, quando eu integro até μ, e é igual a 0, tá, para epsilon maior que μ. Por isso que eu só vou integrar entre 0 e μ. Eu não estou interessado para de 0 a infinito. Não faz sentido de 0 a infinito, porque de 0 a μ o ni dá 1, de μ até infinito o ni é 0, então, né, morreu Neves. Eu só vou substituir o g de epsilon aqui, que é esse cara aqui, todas essas constantes. Eu tenho epsilon elevado a meio, então é uma integral trivial, porque vem aqui o μ elevado a 3 meios vezes o 2 terços e todas as constantes. Eu consigo, então, calcular o potencial químico a t igual a zero, que a gente chama de energia de Fermi, tá? Que aí é só eu isolar para o outro lado, e a energia de Fermi é h cortado ao quadrado sobre 2m, n sobre v elevado a 2 terços, 3 elevado a 2 terços, π elevado a 4 terços. Tá? Esse cara daqui, que é o μ em energia zero, que a gente chama de energia de Fermi, corresponde à energia do último estado de uma partícula ocupado. Então, se eu pego em t igual a zero, eu vou, né, preenchendo os níveis de energia, ó, spin up, spin down, spin up, spin down, spin up, spin down, spin up, spin down. Esse é o último nível de energia. Esse aqui é o que a gente chama de potencial químico ou energia de Fermi, tá? Para prata, se a gente substituir os valores lá, a gente encontra que é 5,5 electronvolts o nível de Fermi da prata. Último estado de uma partícula ocupada. Tá? Se a gente põe uma temperatura diferente de zero, o que vai acontecer é que você pode ter um elétron ou outro ocupando um nível ali acima, né? Mas basicamente a gente está errando aqui na ordem de kT. Tá? Porque apenas os estados de uma partícula próxima ao potencial químico que conseguem absorver energia do reservatório térmico para a gente colocar esse cara aqui daqui ser promovido ou não, né? E onde a gente obviamente está supondo que εf é muito maior que kT, só que se a gente pegar o caso da prata, né, que é 5,5 electronvolts, é muito maior do que a energia térmica, que é da ordem de 25 mil-electronvolts, então isso faz sentido. Tá? Então, se a gente quiser cometer um erro da ordem de kT sobre εf para calcular a energia média do gás de elétrons, a gente pode. Então, se a gente pega a energia média, né, vai ser epsilon, g epsilon, d epsilon sobre esse cara daqui, que é o nosso NI.
E a gente vai aproximar isso para colocar isso aproximadamente, ao invés de zero infinito, a gente vai assumir isso aí para mais ou menos a t igual a zero. Tá? Então vai ser uma integral de zero até a energia de Fermi de epsilon, g de epsilon de epsilon. E isso aqui dá 3 meios de n epsilon de Fermi. Ou de modo mais preciso, é uma energia média que me dá um 3 meios de n energia de Fermi, 1 mais algo da ordem de kT sobre epsilon f. Tá? Então, o gás de elétrons em um metal forma um gás regenerado, a energia média muda muito pouco com a temperatura. Tá? E a gente vai ver, inclusive, um exemplo mais prático sobre isso para comparar a energia de um gás clássico não degenerado a 300 Kelvin com um gás de Fermi aí, de metal aí degenerado. Você vai ver que a diferença é algo bem grandinha. Tá bom? Então é isso mais ou menos que a gente tem para gases clássicos, gases de Maxwell-Boltzmann, gases de Bose, gases de férmions. E aí na aula que vem a gente vai ver agora problemas onde o número de partículas varia, porque aí a gente vai ver agora com fótons, tá? E aí a coisa fica até mais interessante. Então é isso, gente. Até a semana que vem. Estudem! Tchau, tchau.